Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. No programa anterior nós falamos a respeito do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Nós pudemos ver que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Antes de nós conhecermos o Espiritismo, muitas vezes nós imaginávamos o que é o espírito, né? Que aquele fantasminha passando, aquela alma penada, aquela coisa que as pessoas às vezes falavam assim, Deus me livre, não quero nem falar de espírito, meu Deus do céu. E não, nós vimos que os espíritos são seres inteligentes da criação, de uma forma muito simples, muito clara. Kardec vai descortinando esse mundo dos espíritos, esse mundo espírita. Hoje nós estaremos dando continuidade a este assunto, fique conosco, pegue o seu bloco de anotações, seu notebook, vamos em frente. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Este estímulo que a Solange acabou de dar deve servir para você estar buscando constantemente informações a respeito, porque quando a gente não sabe, tem medo, mas quando a gente sabe, o Espiritismo fica sem mistério, sem medo, sem tremor, sem aquela assombração. É por isso que nosso programa está aqui, para que você entenda estas coisas. E no estudo das perguntas do Livro dos Espíritos, na sequência, nós vamos continuar agora o segundo livro que começamos no programa anterior. Mas antes, a Solange tem a pergunta isca e mais alguns avisos. Vamos lá, para você participar, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você vai encontrar um quadradinho com a seguinte pergunta: o mundo corpóreo pode um dia deixar de existir? De novo, hein? Vamos lá. O mundo corpóreo pode um dia deixar de existir? Então, mande para a gente os seus comentários, suas perguntas. Você pode participar através do Facebook da TV Mundo Maior, através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 Operadora 11 996 43 3827, ou também através da área de chat do canal canal da TV Mundo Maior no YouTube. Ok? Vamos em frente, André? Isso mesmo, Solange. Nós estamos mandando um grande abraço para muitos que já estão nos assistindo, especialmente para a nossa querida Maria da Graça, lá de Biella, juntamente com seu esposo, o Hermano, e a sua irmã Edna, que estão lá na Itália, entre outros que já nos mandaram a saudação, assistindo o nosso programa. Nosso carinhoso abraço para vocês todos aí, não é? É isso mesmo. Agora, nós vamos dar continuidade ao tema, buscando aprofundar aquilo que Kardec estava desejando saber a respeito dos espíritos. Nós vamos ao primeiro slide. O Everaldo, nosso querido companheiro que está aqui ao lado da Camila Lopes, o Everaldo e a Camila estão responsáveis pelo nosso programa de hoje. Nós temos aqui o Livro dos Espíritos, que mostra para você as perguntas que vão da número 76 até a número 131. Veja só o slide aí, o Everaldo colocou para vocês. Este é o tema que vai falar sobre o mundo espírita e especificamente sobre os espíritos, como a Solange estava falando. Então, hoje nós vamos para a primeira questão, a questão que na semana passada nós já tínhamos deixado de lado, a questão 79, e hoje nós vamos começar no slide da pergunta número 80, Solange. Vamos lá. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Veja só. Kardec está muito interessado em investigar a respeito de quando os espíritos foram criados, como foram criados. E no último programa, você ouviu várias vezes os espíritos dizerem que a origem mesmo, Solange, a origem deles era alguma coisa que eles não podiam atestar com profundidade e exatidão. Porque certamente, até chegarmos na criação de nós mesmos é alguma coisa complicada. Portanto, os espíritos não estão dizendo que será impossível compreender, mas que para o nosso grau de evolução ainda era difícil a gente ter uma noção mais exata a respeito deste processo. Como eles diziam lá, ainda era um mistério como e quando os espíritos haviam sido criados. Mas Kardec agora está abordando o assunto de uma outra forma. Ele está perguntando se a criação dos espíritos é permanente, ou seja, Deus continua criando permanentemente, ou isso só aconteceu na origem dos tempos? E depois Deus ficou se abanando e tomando conta da criançada toda, não é? Vamos ver então a resposta. O Everaldo vai pôr para você na tela a resposta que os espíritos deram.
é permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. A criação é uma coisa ininterrupta. É algo que vai nascendo como a fonte vai brotando do solo, não é? Então os espíritos estão dizendo, não, ele nunca deixou de criar. A criação é incessante. Ah, interessante. Aí Kardec pega essa informação e faz uma nova pergunta que o Everaldo vai pôr para você. A pergunta número 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? É a pergunta 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Bem, Kardec está fustigando de novo como é que os espíritos aparecem. Está vendo como ele não cansa? Os espíritos disseram que não dava para explicar ainda. Mas Kardec já tentou saber se Deus continua criando sempre ou só criou no começo. E agora, se os espíritos aparecem espontaneamente ou Deus utiliza aquela matriz inicial e depois vai fazendo os espíritos a partir delas. Os espíritos se formam espontaneamente ou eles decorrem uns dos outros, vão se subdividindo. Vamos ver o que os espíritos respondem aqui. Na geral, o nosso querido Everaldo vai colocar para vocês. Pode deixar, Everaldo, pode pôr a resposta da questão 81. Vamos lá. Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Olha lá, os espíritos não estão caindo nas armadilhas de Kardec. Ou seja, não são armadilhas, não é? Kardec está tentando obter informações e os espíritos sabem. Mas eles ainda continuam a dizer como e quando a origem deles ainda é um mistério. Mas eles afirmam uma coisa que é muito interessante, que tem a ver com a origem, a forma de criar, que nós já encontramos lá na Bíblia. No Gênesis, quando vamos estudá-lo, nós encontramos aquelas frases bonitas que Deus diz, faça-se a luz, e a luz se fez. Então, nós encontramos o verbo criador, o verbo. O verbo pode ser uma expressão utilizada para significar qualquer palavra. Ah, a palavra criadora. Mas a expressão o verbo em nossa gramática, é aquela palavra que designa a ação. Você pode criar um parágrafo todinho com substantivos, adjetivos, advérbios, pronomes, artigos. Mas se não tiver um verbo, você não sabe o que aquele parágrafo quer dizer. Então pode ser um parágrafo de 10 linhas e você não entende o significado porque não está direcionado, está juntado, qualificado, mas não está apontando o motivo, o porquê. Agora, você pode responder uma pergunta com uma palavra e tudo fazer sentido. Alguém fala assim, ai, ô Solange, onde será que mora agora o seu Antônio? Faz tanto tempo que eu não vejo ele. Ele vinha sempre nos visitar na terça-feira, ele assistia o nosso programa Espiritismo Sem Mistério, nunca mais apareceu. Por que será que ele não veio mais, ou que ele não escreveu mais, que ele não deu o seu like mais no nosso YouTube? O que será que aconteceu com ele? Morreu. Morreu. Uma única resposta com o verbo. O verbo morrer significa tudo. Então o verbo significa essa vontade, aquilo que expressa a ação. Então nós temos na resposta dessa questão, Kardec ouvindo dos espíritos, o que você vai ler de novo, olha aí na tela. Deus os cria como a todas as outras criaturas pela sua vontade. Como é a criação? É pela vontade. A vontade é a força criadora. Essa mesma vontade que nós temos, obviamente que não pode ser igual à de Deus, mas em nós também a vontade é uma força realizadora, é uma força criadora, é uma força que chega a um objetivo e faz a gente sair de um ponto e migrar para um outro. Quando nós não atuamos, quando nós não fazemos nada, nós ficamos no marasmo, nós apodrecemos em vida. Nós continuamos sempre reclamando dos problemas, mas não tomamos uma iniciativa para solucioná-los. Deus cria todas as criaturas pela sua vontade.
Agora, como e quando, o que era que Kardec estava querendo saber, ainda é um mistério. A origem dos espíritos, como diz aqui na minha câmera pessoal, é um mistério. Kardec ainda não está autorizado a receber a informação e a explicá-la para nós. Porque os espíritos sabem que ainda há falta de muita coisa para que nós possamos entender. Mas então, isso quer dizer que Kardec ficou sossegado? Não, Kardec está examinando os espíritos. Quem são os espíritos? De que forma eles são? E ele faz uma nova pergunta. É a pergunta 82 que o Everaldo vai colocar para a gente agora. É exato dizer que os espíritos são imateriais? Nós vimos nos programas anteriores a respeito do mundo material, do mundo espiritual, o princípio material, o princípio espiritual. Então agora, Kardec, usando aqueles conhecimentos, ele pergunta aos espíritos: é correto que nós falemos que os espíritos são imateriais, não são de matéria? Podemos dizer isto, considerando os conceitos anteriores que os espíritos superiores nos deram? Poderíamos dizer que os espíritos não são de matéria, são de espírito, de alguma outra coisa? E os espíritos vão responder a ele. Vamos lá. É, de novo, uma tentativa de definir as coisas. É uma resposta longa, dividida em 2 slides. Primeiro é este aí, ó. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Vai para o outro agora, Everaldo. Imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois é preciso compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vocês, e tão etérea que não pode ser percebida pelos sentidos humanos. Bem, então a primeira parte da resposta, o slide anterior, o Everaldo vai voltar ao 82A. Você vê que os espíritos estão explicando. Olha, gente, o outro, Everaldo, por favor, o anterior a esse, o 82A. Isso. Os espíritos estão dizendo: você quer que eu defina uma coisa, mas vocês não têm, na sua linguagem, termos de comparação e que possam ser usados para que você compreenda. Naturalmente, um cego que nasceu cego não pode entender o que é claro, o que é escuro, o que é vermelho, o que é verde, o que é amarelo. Ele não sabe definir a luz, não sabe definir o espectro solar, porque ele nunca viu, ele não tem termo de comparação. Então, o que os espíritos vão explicar no slide seguinte é uma tentativa de organizar a ideia com base naqueles princípios gramaticais que Kardec e nós conhecemos. Eles dizem então, não é que os espíritos sejam imateriais, isso não é tão exato. Talvez o mais correto seja chamá-los de incorpóreo, porque é preciso entender que, sendo o espírito uma criação de Deus, ele deve ser alguma coisa. E aí eles continuam a explicar que os espíritos correspondem a uma matéria quintessenciada. É uma matéria muito diferente, mas que não tem analogia para nós. Não dá para compará-la com nada, porque ela é tão etérea, ela é tão sutil, que não pode ser percebida pelos nossos sentidos humanos. Ou seja, a estrutura do espírito, ela é também de matéria, só que ela é tão diferente, é uma matéria tão absurdamente... Muito sutil, que a gente não tem como, que a gente não tem comparativo perceber na ou Terra. Detectar. Não é vapor, não é gás, porque ainda é mais sutil do que isto. Não é plasma, porque ainda é mais sutil do que isto. É uma outra coisa que nós ainda não conhecemos, que os espíritos chamam de matéria, na falta de um termo melhor, ok? Bem, agora nós temos um comentário, de Kardec. Você vai ver sempre que quando nós colocamos as letras em uma posição diferente, em uma cor diferente, nós temos um comentário que Allan Kardec faz em relação ao que os espíritos disseram, não é, Solange? Exatamente. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato.
ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Interessante isso, né, Então, André? Kardec está dizendo, nós dizemos que os espíritos são imateriais, por quê? Porque a sua essência é diferente de todas as coisas. Que aquilo que nós conhecemos como uma forma de matéria. Então, se a gente vê um tijolo, se a gente vê uma barra de ferro, se a gente vê um copo de água, se a gente vê o gelo, nós não podemos dizer que os espíritos são aquilo. Kardec está explicando. Então eu perguntei se eles não são de matéria, porque não existe nada parecido na matéria com aquilo que são os espíritos. Uma comunidade de cegos, como ele disse aqui, não teria termos para definir a luz e os seus efeitos. Um cego de nascença acredita que possui todos as percepções, os componentes para perceber o mundo pelo ouvido, pelo cheiro, pelo gosto e pelo tato. Ele não vai compreender as ideias que lhe dariam aquele sentido que ele não possui, que é o sentido da visão. Mas Kardec continua no outro slide, que o Everaldo vai pôr para a gente na sequência. Vamos lá. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. Então Kardec continua afirmando exatamente aquilo que os espíritos estavam dizendo a ele. Nós, em relação aos espíritos que estão acima da nossa dimensão física, os chamados sobre-humanos, nós não temos como identificar essa essência, porque nós somos como os cegos que não enxergam. Nós temos talvez uma ideia, como ele diz a seguir. No máximo que podemos fazer são comparações mesmo imperfeitas e um esforço de imaginação. Nós imaginaremos como que deve ser, mas ainda assim não significa que seja exato. Estamos longe de compreender, não exatamente. É exatamente isso mesmo, o que Solange. tem que ser. Agora, Kardec continua interessado em experimentar os espíritos superiores para extrair deles mais informações a respeito de que são os espíritos, qual a natureza deles. E ele faz uma pergunta interessante, é uma pergunta muito curtinha, mas que ele mesmo explica depois o seu teor. Os espíritos têm um fim? Os espíritos acabam? Kardec quer perguntar isso, está perguntando. Pode deixar o slide aí, Everaldo. Os espíritos acabam, eles começaram e acabam? E ele explica por que está perguntando isso, Solange. Isso, compreendemos que o princípio de onde eles emanam seja eterno. Que eles vêm de Deus, a gente entende que seja eterno, que Deus é eterno. Mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo e se num tempo dado, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se espalha e não retorna à massa de onde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Então Kardec está explicando por que ele está raciocinando deste modo. Qual é a lógica? Ele entende que os espíritos foram originados de uma coisa eterna, que é a divindade. Que Deus é eterno e tudo que ele cria vem a partir dessa fonte eterna. Mas ele está perguntando, os espíritos terminam algum dia? Eles vão crescer e aí de repente explodem, espalham toda a sua luz, o seu conhecimento, o seu saber e desaparecem para que outros vivam? Ou ele vai se tornar que nem a gotinha de chuva que vai descendo o rio até que mergulha no oceano e vira o todo? Kardec quer saber, os espíritos podem ter um começo e não ter fim? É a pergunta que eles fazem, que Kardec faz aos espíritos. E nós não vamos ter muito tempo para poder responder agora. Exatamente. Você vai pensando em casa. Nós vamos fazer o nosso convite para você participar da campanha Espiritoteca. É uma campanha que visa distribuir 20 mil livros a diversos lugares, a hospitais, presídios, casas de repouso, a centros espíritas. Você pode participar dessa campanha e auxiliar que esses livros possam chegar a essas pessoas. A partir de R$12 você contribui e auxilia que essas coisas positivas, se o Espiritismo trouxe luz para a sua vida, então que tal você também ajudar a que outras pessoas conheçam essas coisas tão bonitas? Basta ligar no 0 operadora 11 4966 5775. Participe da campanha Espiritoteca. É muito importante. Nós faremos um breve, rapidíssimo intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta.
Nós estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Para você que se sintonizou agora conosco, estamos estudando o Mundo dos Espíritos e ainda dá tempo de você participar. Basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você encontra um post, um quadradinho com a seguinte pergunta: o mundo corpóreo pode um dia deixar de existir? Então, mande seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas e sua resposta também. Você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827, ou através da área de chat no canal da TV Mundo Maior no YouTube. E nós estamos aqui, André, com várias participações. Isso mesmo, Solange. Vamos dar as nossas boas-vindas. Atenção, olha lá, o Cícero Petronilo, de um lugar que a gente não sabe onde que é. Exatamente. A Eni Tavares. A Jacira Costa, isso, de Belo Horizonte. Exatamente. A Eni Tavares, de Telêmaco Borba. Isso, Leia Santos, de Guarulhos. A Catarina, de São Paulo. Olá, Catarina, como vai? A Marisa Santos, lá da Holanda. Nosso abraço também, Marisa. A Fabiana Diniz, a Inês Cirilo. O Flávio Bicalho, de Belo Horizonte, a Elisa Berce, de Araçatuba. Júlio Vita, manda um grande abraço. O Grupo Espírita Kardec Umbanda, abraços fraternos da Holanda. O da Marisa, um grande abraço para todos eles. A nossa querida Maria das Graças, lá de Biella, na Itália, nos escreveu, desejando felicidade. Muito obrigada pelas lições da doutrina. Um abraço para o Hermano e para a Edna também. O Clóvis Jordão, de Goiânia, boa tarde a todos. A Miriam Perger, lá do Rio Grande do Sul, um grande abraço, Miriam. Vocês que estão nos assistindo, lembrem-se de dar o seu joinha, de compartilhar o nosso link, o nosso programa, para que mais pessoas também possam aprender sobre a doutrina espírita, como nós estamos aprendendo juntos, não é mesmo? Exatamente. Por falar nisso, Solange, nós vamos voltar ao tema, não é? Vamos lá, vamos na última pergunta, pergunta número 83. Vamos lá, Everaldo, põe a pergunta de novo, para as pessoas se lembrarem. A pergunta 83. Os espíritos têm um fim? Os espíritos acabam? Aí Kardec faz aquela explicação que nós já falamos e nós vamos ver então qual foi a resposta que os espíritos deram. Aí no próximo slide, Everaldo. Existem coisas que vocês não compreendem porque sua inteligência é limitada e isso não é razão para que as rejeitem. A criança não compreende tudo que o seu pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Dissemos que a existência do espírito não tem fim. E isso é tudo o que podemos dizer por enquanto. Então, vejam só, os espíritos estão explicando, olha, para vocês é complicado que nós teçamos mais explicações porque faltam elementos para que vocês coordenem o raciocínio. Como a criança não compreende tudo que o pai compreende, nós só podemos dizer a vocês que os espíritos não têm fim. Por enquanto é o que nós podemos dizer. Não quer dizer que mais à frente vocês não possam voltar ao tema e ter uma outra resposta. Mas por enquanto nós estamos vivendo num mundo como este, feito de matéria densa, que tumultua a concepção das ideias, nós não temos como explicar outras coisas. Por que que os espíritos não têm fim? O certo é que eles não têm fim. E é tudo o que eles podem dizer por enquanto. Por enquanto. Vão dizer mais para frente. Por enquanto, quando escreveram a Kardec, isto era tudo o que podia ser dito. Bem, mas aí Kardec não fica triste e vai para a pergunta 84, que você vai ver logo aí. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Vejam só. Nós vemos Kardec interessado em descobrir quem são os espíritos. E o que ele pôde perguntar e os espíritos responder, parece que ele já está... na natureza dos espíritos, está razoavelmente satisfeito. Mas agora ele quer perguntar sobre onde estão esses espíritos. Eles existem fora desse mundo que nós conhecemos? Existe um mundo onde eles ficam? Como que são essas coisas? Nós vemos este mundo material, estamos vivos nele, estamos andando, trabalhando, vivendo, morando. E os espíritos? Tem um outro lugar? Eles ficam com a gente? Como que é isto? Aí, vamos ver o que os nossos queridos espíritos superiores respondem? Vamos lá. Resposta 84. Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, olha só. Kardec está agora entendendo que além do mundo físico, existe o que eles chamam de mundo dos espíritos ou das inteligências
incorpóreas, as inteligências sem corpo material, sem corpo físico. Como, aliás, os espíritos tinham dito nas questões anteriores, que os espíritos, na verdade, não eram imateriais, talvez fosse melhor chamá-los de incorpóreos. Então, o mundo das inteligências incorpóreas, que não tem este corpo, não tem essa densidade física como a nossa. Existe, então, uma outra estrutura, fora desta estrutura física, na qual os espíritos vivem. Kardec deve estar ficando assim, quero saber mais. E ele vai continuar perguntando. Vamos para a pergunta seguinte? Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? Interessante. Há dois mundos, segundo os espíritos disseram, não é? Dois. O mundo dos espíritos, onde estão as inteligências incorpóreas, e o mundo dos homens, o mundo físico, o mundo material. Bom, já que existem ambos, Kardec quer saber, na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? Qual dos dois é o mais importante? O mundo material onde nós estamos vivendo ou o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, onde estão aqueles que não têm corpo? Vamos ver o que os espíritos respondem a Kardec? Veja aí no próximo slide. O mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. Veja que revelação os espíritos estão fazendo nesse momento. É uma revelação. Nós pensamos que o mundo físico é o centro do universo. Inclusive a Terra foi considerada o centro do universo por séculos, por quase milênios, nas concepções da ciência. Mas os espíritos estão dizendo, o mundo espírita é o principal. Ele existe antes e depois do mundo material. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. O mundo invisível é a base, é o alicerce, é a água do aquário, onde nós peixinhos estamos nadando. Na verdade é o mundo verdadeiro, né? É o mundo real, o mundo é o mundo da verdade. O mundo espírita é o mundo de onde nós viemos e é para onde vamos voltar. E isto é muito revelador. Porque você já percebeu, querida irmã, querido irmão, como nós vivemos quase uma vida inteirinha sem pensar nele? Vivemos querendo mudar as roupas, mudar os carros, mudar a casa, mudar o penteado, mudar o estilo, mudar os músculos, mudar os nossos entornos e nos esquecemos deste outro mundo, que é de onde viemos, para onde vamos voltar, que é o verdadeiro. Quanto de mundo espírita, o mundo dos espíritos, hoje, você pensou desde que acordou? O que você pensou a respeito? Você meditou que poderá ser que até o fim deste dia nós estejamos do outro lado, vendo o que é a verdade? Ou não? Estamos vivendo para o bife do almoço, para o cafezinho da tarde, para a sopa do jantar e esperando a noite para dormir e acordar no dia seguinte para mais um dia de trabalho. Então, percebam que o mundo espírita é o mundo principal. Não queremos com isso dizer que nós não devamos viver o mundo material como ele nos pede para sobrevivermos e construir o nosso saber. Mas estamos dizendo que nós só vivemos isto geralmente. Esquecemos do que é o principal. E quando vamos nos dar conta, quando chega a sororoca da morte, a pessoa está lá na UTI, né? Está lá, aí é que vai pensar no outro mundo. Né? Não vai ter jeito. Aí já é tarde. Aí não dá para descobrir nada na sororoca. Aí já está com a passagem marcada, o voo já está saindo. Ou já está aterrissando, né? Já. No caixão, debaixo da terra. Pergunta seguinte. Vambora. Vamos lá, que tem coisas interessantes. Isso. Pergunta 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Então, já que o mundo corpóreo não é o principal, o mundo espírita é o principal, Kardec quer saber. Mas essa importância é tão grande assim, que poderia ter acontecido do mundo físico nunca ter existido? E isso não teria abalado em nada o mundo espírita? Pode acontecer isso? Pergunta Kardec.
Vamos ver o que... Aliás, Solange, isso daí é a pergunta que foi feita, não é? Pois é, o mundo corpóreo pode deixar de existir um dia? O mundo corpóreo pode um dia deixar de existir? É a pergunta que Kardec fez. Tem algumas pessoas que já responderam pra gente aqui, então, André. Olha lá, a Camila, muito esperta, foi lá fazer a pergunta isca, pegou justamente essa questão. O mundo físico pode deixar de existir sem que isso altere o mundo da verdade? É o que Kardec perguntou e que a Camila Lopes também perguntou para você lá no Facebook. Você já deu a sua resposta? Você já pôs o seu joinha no nosso programa aí no YouTube? Já compartilhou com seus amigos? Então, vamos ver o que os espíritos responderam? Depois a gente vai falar das respostas que nos deram aqui. Temos uma resposta até Isso, agora. da Catarina. A Catarina acertou na mosca. Vamos lá. Vamos ver a resposta. Sim, eles são independentes. Sim! Vejam só, você quer trocar sua Porsche por essa caixa de fósforo? A resposta foi sim! Lembra daquele programinha que a gente via na televisão? Os espíritos respondem sem medo. O mundo físico poderia ter deixado de existir sem afetar o mundo espírita? Sim, poderia. Eles são independentes. Veja aí o texto, que agora eu não vou interromper mais a Solange na leitura. Vai lá, Solange. No entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Veja só que legal. O mundo físico não depende do mundo espírita. Para existir, ele pode não ter existido nunca, ou poderia nunca ter existido. Mas, existindo materialmente falando, tanto o mundo físico quanto o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, eles interagem um sobre o outro incessantemente. O mundo físico e o mundo espírita são faces da mesma moeda, vamos chamar assim. Aquilo que acontece em um repercute no outro e o que acontece no outro atinge o um. Porque são ambientes nos quais estão estagiando as almas. Né? Estão interligados. Nós vimos, por exemplo, no livro Nosso Lar, você pode acompanhar a leitura e o comentário do livro que nós fizemos no nosso programa O Espírito da Letra. O livro Nosso Lar traz uma revelação interessante, lá mais ou menos na parte final, quando o governador da cidade precisa acalmar os moradores da cidade Nosso Lar, porque está acontecendo a aproximação da Segunda Guerra Mundial, e eles estão afoitos lá pela situação da guerra na Terra. A guerra na Terra está alvoroçando as entidades que estão em Nosso Lar. O governador da cidade precisa emitir um comunicado público para que todos se asserenem, todos se acalmem, porque são contingências evolutivas dos dois lados da vida. É interessante ver isto. E nós vamos ver em inúmeras passagens como estão interligadas as duas realidades. Você, porém, não vai ficar sem Kardec, porque Kardec continua. Na pergunta seguinte, vamos lá? Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Ora, então, já que tem esse mundo, eles ficam ilhados, é como se fosse uma ilha flutuante, eles ficam lá, morando nessa ilha, é um continente que eles estão ocupando e você não tem como chegar, porque não é um continente fantasma, não, eles ficam todos lá nesse continente. Ficam agrupados, né? Num cantinho É assim que funciona esse mundo dos espíritos? Vamos ver a resposta? Vamos logo lá. Aí, na sequência. Os espíritos estão por toda a parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Estão sempre ao seu lado, observando e agindo sobre vocês, sem que o percebam. Continua no próximo slide, Everaldo. Porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios. Porém, nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Então, 2 slides para responder essa questão. O primeiro diz assim, você vai ver, os espíritos estão por toda parte. Exato. Aí onde você está assistindo o nosso programa tem um monte de espírito. Eles também estão assistindo o nosso programa. Ai, não fala assim, André, vão morrer de medo desse Ué, jeito. mas você quer o quê? Você é um espírito. Você está só num corpo, mas você é um espírito. Exato. E os que estão do seu lado estão aprendendo. Você está assistindo o nosso programa para continuar com medo, Solange? Que conversa mais boba não, é mas esta? eu estou interpretando que muita gente está sem pensando. mistério, e você ainda está com medo do espírito. Vocês estão com eles aí ao seu lado, o seu espírito protetor não é um espírito? Seu pai e sua mãe que desencarnou não continuam do outro lado vivos, também te amando?
Vamos pensar com a nossa inteligência aberta para não ficarmos vítimas desta maneira mesquinha e antiga de analisar essas questões. Nós temos o quê? Todos os espíritos fazem parte da criação divina e estão povoando infinitamente os espaços infinitos. Estão nos planetas, estão no cosmos, estão espalhados por toda parte. Estão sempre ao seu lado. Aí eu vou fazer escondido que não tem ninguém vendo. Sabe, eu vou dar aquele golpe, ninguém sabe que fui eu. Estão a gente acha que está sozinho, né? Ao nosso lado. Paulo de Tarso dizia que nós somos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. São os espíritos. Isso está na Bíblia. Não é a doutrina espírita que inventou. Agora, você que está em casa, já tratou de meditar que o que você está fazendo pode estar sendo visto por vários? Uma vez eu falei isso numa palestra, aí uma pessoa me procurou, ou um pouco depois, ela falou assim, então depois que eu ouvi aquela palestra que o senhor falou, eu só tomo banho de luz apagada. No escuro. Só tomo banho no escuro, porque eu não quero que os espíritos me vejam sem roupa. Que preocupação, não é? Nós temos essa preocupação de tomar banho no escuro e esquecemos que os espíritos não estão presos à iluminação que os nossos olhos precisam. Eles nos veem vestidos, despidos, acertando, errando. São eles que estão ao nosso lado, testemunhando quem nós somos. Mas agora tem a segunda parte, o slide seguinte, que é a parte B. Os espíritos são uma das forças da natureza. E são instrumentos de que Deus se serve para a realização da sua vontade. Porém, aí vem uma separação que é importante que nós lembremos. Nem todos, Solange, pode ler? Nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Ou seja, na condição evolutiva, existe uma hierarquia. Espíritos de baixo padrão estão vinculados a ambientes de baixo padrão. Exato. Eles não podem subir a níveis vibratórios diferentes. Os pontos mais elevados não podem ser visitados por espíritos que não têm condições de estar ali, por causa do seu atraso. É muito interessante porque isso vai fazer todo o sentido um pouco mais para frente neste capítulo, nesta parte do Livro dos Espíritos, quando nós vamos estudar a escala espírita. Mas vai chegar daqui a pouco ali pela pergunta 100. Nós estamos na pergunta 87. Faltam 13. André, por isso que é importante a gente também ter uma boa vibração, não é? Procurar elevar a nossa vibração para que a gente também tenha boas companhias espirituais. Não é? Se a gente está sempre naquela baixa vibração, nós vamos atrair para a gente só aqueles espíritos mais densos, mais pesados. E quando a gente vai dormir, nosso espírito sai do mundo físico e entra no mundo espírita, no mundo dos espíritos. Nosso espírito tem a sua vibração, tem o seu peso, tem a sua evolução. E você poderá ir a lugares muito bonitos ou não conseguirá sair dos lugares ruins por causa dela. Se você melhora, como disse a Solange agora, se você melhora, você pode estar indo em excursões maravilhosas de aprendizado levado por seus amigos espirituais. Agora, se nós só temos más companhias, se nós só pensamos em fazer coisas feias, coisas ruins, só falamos palavrão, só fazemos fofoca, só nos preocupamos com o lixo, nós vamos ter um monte de porquinhos do nosso lado, não é? É o que a gente atrai pelo nosso cheiro. Exatamente. Cheiro vibratório. É isso aí. Não é? Solange, deixa eu nós trazer temos... mais algumas participações aqui pra gente, André. Olha, nós temos a Regina Capone, da Flórida. Em Tampa, na Flórida. Obrigado, Regina. A Nalda Freitas, de Florianópolis. O José Gonçalves, da Alemanha. Boa tarde, vibrações positivas da Alemanha. Obrigada, José. Um abraço para você. E todos os que estiverem nos assistindo, que quiserem receber o nosso abraço com a saudação, basta escrever pra gente. Agora, você que está no YouTube, está assistindo o nosso programa ao vivo, curta, coloque o seu joinha, compartilhe, coloque entre os seus favoritos, inscreva-se no canal da TV Mundo Maior, porque isso ajuda muito o crescimento do nosso programa e o esclarecimento de outras pessoas. Mas a Catarina respondeu, Solange. A nossa heroína, a Catarina, olha só. A única corajosa. Ela corajosa está respondendo as perguntas. A Catarina diz o seguinte. Qual era a pergunta? É, isso mesmo. O mundo corpóreo pode um dia deixar de existir? Responde, Catarina, vai lá. Sim. Sim, pode. Yes, porque a matéria é vulnerável.
passa por constantes transformações, diferente dos espíritos que não dependem da nossa matéria física para existirem. Isso mesmo, Abraços. Catarina, isso aí, querida. O mundo físico é sujeito às transições da matéria. A matéria se desagrega, o mundo físico um dia vai deixar de existir. Então, é possível sim que o mundo corpóreo desapareça. Isso vai acontecer, como já aconteceu uma época em que ele não existia. Atestam os cientistas que estudam isto, que a Terra tem aproximadamente 4 a 5 bilhões de anos e que o universo teria 14 a 15 bilhões de anos. Ou seja, pelo menos 10 bilhões de anos, segundo a moderna ciência, existiram sem que a Terra tivesse aqui, formada, sólida. Exatamente, não é? isso então, mesmo. André, vamos já? Acabou já, Solange? Já? Ai, meu Deus, só tem um minuto. Só, daqui Isso aí. a pouquinho nós temos que encerrar também. Obrigado, queridas irmãs. Nossa alegria de poder contar com vocês aqui no nosso programa. Exatamente. Que vocês possam estudar bastante. Lembramos vocês da campanha Espiritoteca. Não deixe de participar através do telefone 0 operadora 11 4966 5775. E também, como sempre, nós lembramos o Clube Amigos da Boa Nova. Sua participação é importante. Seja você essa pessoa que vai irradiar luz a diversas pessoas, auxiliando na divulgação da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Basta ligar no 0800 12 18 38. A gente espera você daqui a 15 dias. Vai estudando o mundo espírita, é muito legal, porque nós vamos descobrir nesse capítulo coisas que fazem diferença na nossa vida. Nós agradecemos a sua participação, um grande abraço, uma boa semana e até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Tchau, gente.